Lições do Santuário, Verdade Presente. Bem-vindo à série Lições do Santuário, Verdade Presente. Essa é a primeira de 10 lições. Vamos juntos nessa jornada? Vamos estudar a Bíblia. Já no primeiro livro, primeiro capítulo e primeiros versos, temos uma celebração ao Criador. A Bíblia diz: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E quando Deus fez a terra, fez a Pangeia. Fez um supercontinente. Naquele tempo, não havia divisões na crosta terrestre. E no meio da Pangeia, plantou um lindo jardim. E no meio do jardim, plantou a árvore da vida. O plano divino era que o jardim do Éden fosse o lar de Adão e Eva. Penso que se eles não pecassem, se passassem pelo teste de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o jardim se expandiria até tomar toda a terra. Então, Deus retiraria o teste do meio deles e ficariam livres do mal para sempre. Antes de criar Eva, Deus criou os animais e trouxe para Adão dar nomes a eles. Agora você imagina o final dessa tarefa? Acho que Adão estava se sentindo muito sozinho, porque os bichos tinham um par, todos eles. Imagina o pensamento do pobre rapaz. O leão tem a leoa, o elefante tem a elefanta, o rinoceronte macho tem a rinoceronte fêmea, mas o varão não tinha sua varoa. E claro que o Criador percebeu a solidão do jovem e fez uma surpresa para o rapaz. Criou uma companheira que era a cara dele. E quando o moço viu Eva, feita especialmente para ele, adivinha o que aconteceu? Pois está escrito na Bíblia, em Gênesis 2:23. É a primeira música registrada na Bíblia e ali nós vemos que Adão está cantando para Eva. Esta, afinal, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, e será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. A Bíblia também nos informa que o casal foi feito à imagem de Deus. Que privilégio! Eram jovens, saudáveis e felizes e receberam uma ordem do Criador. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Mas logo ali, no capítulo 3 de Gênesis, vamos encontrá-los fora do Éden, infelizes e sem filhos. E vemos também que Deus está fazendo vestimentas de pele para o casal, provavelmente da pele do primeiro cordeirinho morto que precisou morrer ali na porta do jardim do Éden, prefigurando o Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo. E Deus fez uma promessa para o casal. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Falando em outras palavras, Deus disse assim: filhos, vocês foram envenenados pela serpente, mas eu tenho o antídoto. Enviarei o Salvador que pisará a cabeça da serpente. A Bíblia diz que Adão gerou muitos filhos e filhas na Pangeia. O filho mais velho chamava-se Caim e era muito rebelde. É bem provável que seus pais o tenham ensinado a ir regularmente até a porta do jardim para adorar o Criador e pedir perdão pelos pecados. Assim como seu irmão Abel, esse era o filho obediente e seguia direitinho as orientações divinas. Interessante que em Gênesis 4 encontramos Deus procurando Caim e falando que ele estava correndo perigos, que via seu semblante descaído. No verso 7, Deus aconselha Caim mais ou menos assim: olha, Caim, você será aceito. Se tomar um cordeiro e oferecê-lo à porta, vá à porta, deixe lá o seu pecado. Mas em seguida, encontramos o relato de que Caim não dominou o seu desejo de pecado contra o seu irmão Abel e o matou. Então, longe da porta do jardim do Éden, longe de Deus, Caim formou seu clã de filhos desobedientes a Deus.
cresceu e prosperou na Pangeia. Em Gênesis 6, lemos que os homens se multiplicaram na terra, que os descendentes de Caim se misturaram com os descendentes de Sete e que a maldade se multiplicou na terra. Agora imagine esses homens coexistindo no período antediluviano. Sete, Noé, Enoque. E a Bíblia diz que os antediluvianos viviam quase 1000 anos. O verso 4 diz que naquele tempo havia gigantes na terra e também depois, valentes, varões de renome na antiguidade. Como Deus poderia cumprir a promessa feita a Adão e Eva de que os salvaria através do Salvador Deus homem? Como poderia salvar o planeta Terra se toda a Terra estava se corrompendo rapidamente? Porque rapidamente o mal se alastrou. Muito interessante também é que, de acordo com a Bíblia, o mal não está se desenvolvendo aqui por milhares ou milhões de anos. Não, Deus tem pressa para resolver o nosso problema com o mal. E depressa, Deus apresentou o seu plano para salvar o planeta, o dilúvio. Aqueles que quisessem se salvar das águas entrariam na arca de Noé. Era só isso, era apenas obedecer. Mas a Bíblia diz que o dilúvio veio, cobriu toda a terra e levou a todos. Apenas uma família se salvou. Mas ainda assim, daquela única família, Deus reorganizaria o seu plano de salvação. Lembra que falamos de uma serpente que teria a cabeça pisada? Ela picou o calcanhar de Adão, infectou a humanidade com o pecado, porque a culpa de toda essa tragédia na terra é daquela serpente que também é dragão. A Bíblia fala sobre isso em Apocalipse 12. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Pensa comigo, por que é que Deus plantou a árvore do bem e do mal ao lado da árvore da vida, lá no Jardim do Éden? Porque existe um conflito em andamento, porque existem dois senhores disputando a atenção de cada ser humano. Somos cortejados pelo Criador e por aquele anjo caído. Um dos elementos mais importantes nesse conflito é o livre-arbítrio dado por Deus a cada um de nós, para podermos fazer as escolhas certas diariamente, ao lado do bem ou ao lado do mal. Lá no céu, Lúcifer, o primeiro anjo criado por Deus, a estrela da manhã de Deus, lançou dúvidas perante o universo a respeito do governo divino. Ele desafiou o Criador. E Deus tem deixado esse anjo mostrar do que ele é capaz, mostrar toda a sua maldade. Claro que foi ele também quem apareceu no Jardim do Éden e levou Eva a cair em tentação, comendo do fruto da árvore que era proibido. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no trono da congregação me assentarei. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Na cruz, Jesus pisou a cabeça da serpente e acabou com as prerrogativas do anjo caído de ser Deus. E em breve, esse conflito cósmico acabará e o mal será aniquilado para sempre. Está tudo certo. Podemos seguir confiantes. Após o dilúvio, muita coisa mesmo mudou em nosso planeta. Aconteceu a deriva continental. E o supercontinente, o continente único, se fragmentou. Mas o plano divino de estar no meio do seu povo continuava o mesmo, porque o plano de Deus de encontrar seus filhos no meio do Jardim do Éden não deu certo. Mas agora, Deus então planejava morar no meio dos seus filhos nas terras de Canaã. Canaã era pedaço de terra entre os continentes habitados da época. Observe o mapa.
Canaã estava localizada em posição estratégica no meio dos continentes habitados. Olha só, no meio. Interessante isso, não é? Entre a Europa, a Ásia e a África. Ali nasceria o Messias, que salvaria seu povo dos seus pecados. Então Deus chamou Abraão para sair de sua terra e ir para a terra de Canaã. Deus disse assim para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porque Jesus viria da linhagem de Abraão. Por onde passava aquele homem, ele levantava um altar. Na porta de cada vilarejo, Abraão levantava um altar. Ele oferecia um sacrifício prefigurando o sacrifício do Cordeiro de Deus, que no futuro morreria pela humanidade. Com o tempo, o povo de Deus foi parar no Egito. Então Deus chama Moisés para conduzir aquela multidão de volta para casa, de volta para Canaã. E sabe o que acontece 3 meses depois que saíram do Egito? Apenas 3 meses depois, Deus fala com eles. É isso mesmo. É que está escrito nos capítulos 19 e 20 que Deus fala com eles no monte. Observe isto. No 3º mês de saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. E ao 3º dia, o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Apenas 3 meses depois de juntar seu povo, Deus vai falar pessoalmente com eles. É que Deus tinha pressa para acomodar aquele povo. Deus tinha pressa para fazer daquela massa de gente uma nação. E nação precisa de povo, território, governo, sede do governo, leis, exército e símbolos. Por isso Deus tratou logo de se apresentar para o povo. Deus diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que tirei-te da terra do Egito, da casa da servidão. Em seguida, Deus apresenta suas leis do seu sistema de governo, que não é nem ditadura, nem democracia, mas é teocracia. A lei moral está registrada em Êxodo 20. E do alto do monte Sinai, a multidão acampada no deserto ouve Deus falando em alto e bom som. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Os 10 mandamentos expressam o caráter de Deus, indicam o modo como devemos amar a Deus e amar o nosso próximo. Os 10 mandamentos são tão importantes que Deus orientou Moisés para que guardasse as 2 tábuas num lugar especial. Depois de declamar os mandamentos no Monte Sinai, Deus entregou para Moisés as 2 tábuas, contendo os 10 mandamentos escritos por ele mesmo. E assim que desceu do Monte Sinai, Moisés guardou as tábuas na arca que havia feito. Deus também disse para Moisés que tomasse o livro da lei e colocasse o livro da lei ao lado da arca da aliança do Senhor. Assim, nas tábuas estavam escritos os 10 mandamentos, a lei moral escrita pelo dedo de Deus. No livro estavam registradas as leis civis, cerimoniais e sanitárias dadas por Deus a Moisés. Essas leis regulariam a vida da nação emergente. Então nós vamos dar uma olhada em cada uma delas. Veja uma lei civil. Homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. Por 1 ano ficará livre em casa e promoverá a felicidade à mulher que tomou. Que interessante isso! No sistema de governo divino, a lua de mel deveria durar 1 ano. De fato, o Criador valoriza mesmo o casamento, hein? Veja só! Então vamos dar uma olhada numa lei de saúde que está em Levítico 11. Levítico 11 nos informa sobre animais imundos cuja carne não deve ser ingerida. Esse capítulo fala de animais que são impróprios para o alimento porque sua impureza está no DNA. Também o porco
este vos será imundo. Vamos ver agora outra lei de saúde? Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo, habitará só. Sua habitação será fora do arraial. Esse verso prescreve a quarentena, muito antes da medicina moderna falar sobre isso. E vamos ler agora uma lei cerimonial. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações. A circuncisão era parte das leis cerimoniais, mas era também uma lei sanitária. Essa cirurgia, feita no 8º dia de vida do bebê, permitia cicatrização mais rápida, menos sangramento, menos dor. Agora pensa comigo. Se eram leis tão importantes e favoráveis ao ser humano, por que é que seriam só para os judeus? Claro que não eram só para os judeus, eram para a humanidade. E vamos em frente? Porque o povo havia saído do Egito há apenas 3 meses e Deus os preparava para serem a maior nação da terra. Ali estava o povo e à sua frente o território a ser conquistado. Deus havia se apresentado dizendo: eu sou o Senhor teu Deus. Apresentou suas leis e agora faltava a sede do governo divino. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Talvez Moisés tenha visto uma maquete tridimensional da construção e fez tudo certinho, de acordo com o modelo que ele viu no monte. Meses depois, a construção estava pronta e sabe o que aconteceu? Aquele povo viveu uma de suas mais extraordinárias experiências. Estou falando daquela nuvem que seguia o povo desde o Êxodo. Eu gosto dessa nuvem. Aquela nuvem que fornecia sombra e luz, aquela nuvem desceu sobre o tabernáculo. E a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Você acha que aquela nuvem era nuvem comum? No dia em que foi erigido o tabernáculo, uma nuvem o cobriu, uma aparência de fogo. Nuvem com aparência de fogo? Porque não era nuvem comum. Esse fogo era fogo, mas não queimava. Porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, diz a Bíblia. É Deus zeloso. Eu gosto tanto disso. E o projeto nacional já tinha povo, território, governo, leis. Faltavam as armas nacionais, porque uma nação também precisa de exército. No 2º ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no 1º dia do 2º mês, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo: todo homem da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel, contareis segundo os seus exércitos. O exército dessa nação seria constituído de homens da idade de 20 anos para cima e que não estivessem em lua de mel. Por último, a nação precisava de símbolos nacionais e Deus cuidou desse detalhe também. Os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor, de frente para a tenda da congregação. E aqui estão algumas bandeiras. Vamos começar com a tribo mais importante, que é a de Judá, porque Jesus seria da linhagem de Judá. E essa tribo ficava a leste, era a maior tribo reunida. Seu estandarte era o leão, prefigurando Jesus, o rei, o leão da tribo de Judá. A oeste estava a tribo de Efraim, com a bandeira do boi. Ao norte estava a tribo de Dan, com a bandeira da águia. E ao sul, a tribo de Ruben, com a bandeira do homem. Tudo pronto. A nação que marchava para Canaã tinha seu território a conquistar logo ali do outro lado do monte. O governo central do Todo-Poderoso sobre eles, a sede do governo, o santuário móvel, totalmente preparado para ser montado em território nacional, e as armas nacionais, tudo muito rápido. No início do 2º ano, tudo estava pronto para que a maior nação da terra evangelizasse o mundo. Que história, quanto amor desse Deus!
Percebeu que as ações divinas seguem um ritmo, seguem uma espécie de ritmo de marcha para frente e constante? Deus teve pressa, ele queria acomodar logo o seu povo tirado do Egito, em Canaã. Na Bíblia nós não encontramos a vida se prolongando nessa terra em sofrimento e tristeza por milhares e milhões de anos. Essa teoria faz parte das muitas teorias daquele anjo caído. E Deus tem pressa também de nos levar daqui para a nova Canaã, para Canaã celestial. Precisamos considerar a seriedade do conflito cósmico envolvendo o bem e o mal. Conflito que levou o Criador a plantar a árvore da vida no meio do jardim do Éden, representando sua presença, e ao mesmo tempo plantar a árvore do conhecimento do bem e do mal ao seu lado. Penso que precisamos decidir hoje de que lado estamos nesse conflito, porque nessa guerra não existe posição intermediária. Ou estamos de um lado ou estamos do outro. Quando penso que Deus deseja estar no meio da nossa vida para nos abençoar, para nos proteger, eu penso também que tantas vezes nós damos ao Senhor a periferia do nosso tempo, a periferia do nosso coração. Hoje, agora mesmo é o momento de deixar Jesus ocupar o centro de nossa vida. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Entre pela fé no santuário celestial e descanse no Senhor.